Como que um teste social realizado com crianças há mais de 50 anos pode te ajudar a se tornar um melhor investidor? Hoje nós falaremos sobre o teste do marshmallow, como ficou conhecido esse estudo, e você vai ter vários insights em relação ao que acontece com o seu comportamento e também com os seus resultados. Me acompanhe até o final, que a ideia é te trazer cada vez mais argumentos na sua tomada de decisão. Esse artigo ele foi publicado em 1970, ficou conhecido como o teste do marshmallow, e ele estava ali falando um pouquinho sobre o atraso na gratificação, como que é esse comportamento das pessoas e se existe, querendo ou não, alguma correlação com o futuro, com o seu sucesso, seja profissional, seja social, enfim, algumas variáveis que até acabaram sendo derrubadas, mas eu vou sempre focar naquela questão mais comportamental visando os investimentos. Então, vamos explicar primeiro o que é isso. O estudo foi feito da seguinte maneira. Uma criança, ela ficava numa sala em que tinha ali um marshmallow na frente dela. E o examinador, que era um adulto, falava, olha, você pode comer esse marshmallow agora, tudo bem? Mas se você me esperar, eu vou lá na cozinha e vou trazer para você outro marshmallow. E aí sim você não vai ter apenas um, você vai ter dois. Porém, se quando eu retornar para a sala, você já tiver mexido nesse marshmallow que está na sua frente, você não vai ter direito a esse marshmallow extra que eu vou trazer. Entendeu? É basicamente isso. É a promessa de uma recompensa futura maior se você negar a recompensa imediata. E como vocês podem ver aqui, essa criança ela não participou ativamente do estudo, mas depois eles acabaram gravando com outros candidatos só para que pudesse explicar isso para as pessoas, né, em geral. E esse menininho aqui, ele acabou, entre aspas, passando no teste e acabou comendo no finalzinho os dois marshmallows com uma cara de muita satisfação, ao passo que aqui, enquanto ele esperava, parecia com muita dor e muito sofrimento, não é? Mas vamos trazer aqui alguns insights direcionados para nós investidores. É claro que nós tivemos ali algumas alterações dessas premissas. Numa delas, você tinha o seguinte, a criança ficava com o marshmallow ali na frente, naquela guerra mental de consumir agora aquele alimento, de comer rapidamente e ficar satisfeito. Em outros casos, ele não via mais aquela recompensa imediata. Mas ele sabia que se ele tirasse o marshmallow de dentro de uma caixa que estava colocada ali na frente dele, ele iria encontrar aquela recompensa imediata. Entendeu? Em alguns momentos ficava ali te provocando toda hora aquele marshmallow. Em outros, você não via aquela sua recompensa. E de qualquer forma, no finalzinho, quando o examinador voltava, você acabava recebendo o segundo marshmallow se você não tivesse comido. Mas de toda forma, o que eles perceberam a princípio, e isso aqui ainda é válido, a presença visual da recompensa imediata torna o tempo de espera mais difícil e aumenta o sentimento de frustração no presente. Vamos levar isso para o nosso mundo? Qual seria uma forma de recompensa imediata no mercado de ações? A gente pode citar aqui o patrimônio. Então você comprou um ativo hoje e em poucas semanas ele acabou tendo uma valorização de 60%, 70%. Você está brigando todas as vezes ali, ao olhar para o seu home broker, ao olhar para a sua tabela de controle, você percebe que, putz, se eu trocar, se eu vender essa ação agora, eu consigo realizar todo esse lucro e coloco no bolso. Mas será que lá no futuro eu vou ter um crescimento maior dessa recompensa? Isso também vai trazer muito aquela discussão do jeito Barsi de investir. No curto prazo, a pessoa fica exposta a uma gratificação que não necessariamente é aquele objetivo da estratégia, já que nós estamos falando de uma renda futura, não é verdade? Mas fica ali aquela tentação. Putz, eu vou abrir mão daquela minha renda no futuro que provavelmente vai acontecer, não temos garantia, mas provavelmente virá, ao passo que agora eu posso realmente aumentar meu patrimônio, mas aí eu não vou ter a minha renda passiva lá na frente. Entendeu mais ou menos a similaridade? E qual que é a grande questão aí? De fato, esses dois desdobramentos, quando você fica olhando a variação do seu patrimônio ao longo do tempo, o tempo de espera fica muito mais custoso. Isso mexe muito mais com o seu psicológico. E é difícil, é muito mais difícil, melhor dizendo, você se manter na estratégia que já foi estabelecida pelo Luiz Barsi Filho, lá na década de 70, falando sempre tenha o maior número de ações, independentemente do seu patrimônio estar muito maior ou não.
E certamente você ficar olhando esse patrimônio oscilando aumenta aquela sensação de frustração. E isso daí eu sirvo até como uma pequena prova. É claro que usando apenas um exemplo, a gente vai estar enviesando demais o estudo, mas eu vou trazer para vocês alguns insights que talvez te ajudem aí bastante. Qual que é a nossa grande conclusão de início? Tirar o foco da gratificação imediata resultou naquele estudo em um maior tempo de espera, ou seja, ficou menos complicado você aguardar a sua gratificação no futuro. E é justamente isso. Se eu conseguir mudar o meu comportamento no curto, médio e longo prazo, para que eu consiga de uma maneira mais satisfatória o meu objetivo final, certamente eu vou colocar isso em prática. E quais seriam algumas alternativas aqui para nós investidores? As duas primeiras iniciais é parar de ficar consumindo qualquer tipo de conteúdo em que fale ali de valorização de ações. E você sabe muito bem que nós somos bombardeados todos os dias. Tal ação vai subir, tal ação vai cair, então está na hora de vender. Aquele novo ativo ali, ele promete uma valorização de 700% nos próximos meses. Assim que a taxa de juros cair, essas empresas elas terão uma valorização muito grande e por aí vai. Para com isso. A gente não sabe se isso vai acontecer e, principalmente, lembre-se, o seu objetivo enquanto investidor de dividendos não é o patrimônio. Então, por que você vai consumir esse tipo de análise, esse tipo de conteúdo? A pessoa que é autora desse tipo de conteúdo pode ter a melhor das intenções, mas esse tipo de conteúdo não te ajuda em absolutamente nada. Na verdade, só te atrapalha. Tenha certeza disso. Ok? E um outro ponto que você pode fazer, e é algo também altamente factível de você fazer, inclusive agora, é você configurar o seu home broker para que você não visualize o seu patrimônio. E de novo, nesse nosso vídeo eu estou utilizando a valorização do seu patrimônio no curto prazo como aquela gratificação imediata. Mas como é que seria isso? Calma que eu vou mostrar para vocês como eu faço atualmente e fica como sugestão para você fazer também. Lembrando que, para mim, todos os home brokers que eu acabei passando das diversas corretoras, no Invest, BTG, Clear, Inter e tantas outras que tem por aí, e até mesmo a minha atual, que é o Itaú, colocam de cara estampado toda a sua valorização de patrimônio como tela inicial. Isso não ajuda, isso realmente não ajuda a gente. Mas, de todo modo, vamos para a última opção aqui, a última sugestão para você tirar esse foco desnecessário em relação à gratificação imediata, que é participar aqui de alguns círculos sociais que valorizem a sua estratégia previdenciária. É claro, se você tiver um outro foco, não tem problema. Mas aqui no Vida de Acionista e também no AGF, a nossa ideia é ter uma renda futura passiva. Fica aí então como sugestão para vocês a plataforma do AGF+. Se você quiser testar durante 30 dias como seria esse ambiente, eu vou deixar o link aqui para você se inscrever e também vou deixar aqui embaixo o nosso grupo do WhatsApp, que é lá focado apenas na estratégia do Barsi, que é o nosso grupo Vida de Acionista. Os dois ambientes você vai ficar focado apenas nas questões previdenciárias de renda e pode ter certeza, pelo menos aqui no Vida de Acionista, onde eu tenho uma autonomia muito maior, eu fico sempre boicotando, cortando, conversando no privado, todo e qualquer indivíduo que fique sempre trazendo a temática especulativa, a temática de patrimônio, porque ali não é ambiente disso. Ali a gente não fica nesse assunto mais trivial. O nosso foco é outro e só fica ali realmente quem é confortável com a estratégia previdenciária. Se você não for, de verdade, não tem problema. Porém, são focos diferentes. E aqui eu trago como que é a tela do meu home broker no Itaú. Eu vou te dar aqui 5 segundos para você observar a tela e procurar em algum local aonde tem o meu patrimônio notificado para vocês. Pois é, você não vai encontrar, muito embora a plataforma traga isso como configuração inicial. Tá vendo essa barra de rolagem aqui? Pois é, se eu esticar ela um pouquinho para baixo, ele me mostra o meu patrimônio nesse exato momento. Porém, o que me interessa na estratégia do Barsi? Quais são os meus ativos? Qual é a quantidade de ações que eu tenho? E quais são as ações que eu estou de olho? Só. Acabou. Aqui a gente deixa as nossas ordens VAC, né? Então, válido até cancelar. E aqui, caso eu queira fazer alguma operação naquele momento em que eu vi uma oportunidade durante o dia, ao longo da semana e por aí vai. É só.
não tem mais notícia, não tem patrimônio oscilando, não tem nenhum gatilho emocional que torne a minha trajetória de um investidor de renda passiva mais complicada do que ela já é. E sim, quem fala para você que investir é algo fácil, eu te garanto que não é. E também, infelizmente, não é para todo mundo. Mas caso você tenha interesse, você pode estudar, você pode treinar o seu comportamento para que você conquiste esse tipo de renda. Tudo bem? Fica aí como sugestão para você fazer isso também no seu home broker. Eu não sei como que as outras corretoras trabalham, salvo engano, outras corretoras não possibilitam esse tipo de ajuste. Mas também não tem problema, né? A corretora não vai ser melhor ou pior só por conta disso. Mas aqui fica também até um treinamento para a gente conseguir fazer. Agora, olha só como que o AGF também te ajuda em relação a isso. Esse print aqui é para mostrar para vocês, está na minha conta realmente. Aqui são alguns dos meus ativos e você também não tem qualquer menção em relação ao meu patrimônio. Nós temos o ativo, o dividend yield, que é uma excelente métrica que a gente sempre busca, certo? A minha quantidade de ações e basicamente o preço atual. Só. Se eu perceber que o preço atual está interessante, eu vou lá e faço a compra. Acabou. Ah, o seu patrimônio está com 60% de valorização, como alguns ativos que eu tenho, e infelizmente aí eu sei que está nesse momento, eu consigo ter essa informação no home broker, mas aqui na plataforma do AGF você tem essa visão mais consolidada, mais saudável. Percebeu aqui um outro insight? O seu objetivo final, ele pode ser alcançado com diversos planejamentos. Não tem um só. Ele pode ser conquistado com diversas ferramentas. Não tem apenas uma. Não é isso que eu estou tentando trazer para vocês. Mas se você escolher um plano e também executar com ferramentas que façam com que você erre menos, melhor, não é verdade? E agora vamos falar sobre outros insights também interessantes, porém baseado no teste do Marshmallow, com algumas alterações. Na Universidade de Rochester, lá por volta de 2011, 2012, eles fizeram uma nova abordagem em relação ao teste do Marshmallow, tá? Essa menininha aqui, ela efetivamente participou e novamente a gente percebe, né, que o examinado, né, a cobaia ali, digamos assim, ela gera ali, né, um certo desconforto, né, aquela apreensão, aquela agonia em pegar a recompensa imediata ou não. Mas vamos lá que eles trazem um treinamento prévio muito bacana que a gente consegue enxergar em relação ao mercado de ações. Antes da gente falar efetivamente sobre o Marshmallow, né, e tudo mais, ela chega com a seguinte proposta. Você tem aqui uma folha para você desenhar e atualmente nós temos aqui um pequeno pote com algumas canetas, alguns gizes para você poder fazer ali os seus desenhos. Tudo bem? Só que é o seguinte, se você esperar eu ir lá na outra sala e buscar um outro equipamento, eu vou te apresentar outras tantas canetinhas, giz de cera, borrachas, réguas, com várias outras cores para que você possa ter então o seu desenho mais colorido. De novo, aquela gratificação tardia, certo? E aí, essa menininha aqui inicialmente, ela topa e ela aguarda, ela não mexe no pote inicialmente, e quando a avaliadora chega, aí sim ela inicia o teste do Marshmallow, do mesmo jeito que a gente tinha falado. Deixa o Marshmallow ali e pergunta, você quer ter 2? Se você quiser, me aguarda aí que eu vou lá buscar. E o que isso traz para aquela criança que está sendo avaliada? Um sentimento, um ambiente de confiança, um ambiente favorável. Tudo bem? E eles queriam enxergar se esse ambiente poderia ser nocivo ou vantajoso para aquelas pessoas que estão expostas nesse tipo de teste. Já com esse menininho, a avaliadora faz exatamente a mesma coisa. Só que nessa foto aqui, é ela notificando a criança e falando o seguinte, olha, eu fui lá no outro escritório buscar todas as outras canetinhas para que você pudesse ter um desenho mais colorido, só que infelizmente eu não achei. Então eu não vou conseguir, aí você pode desenhar agora à vontade, tá bom? E o menininho, com uma certa cara de frustração, ou seja, desapontamento, falta de confiança, insegurança, né, melhor dizendo, ele fala assim, tá bom. Ele vai lá, desenha, né, um pouquinho frustrado, e depois essa avaliadora ela também faz o mesmo teste do Marshmallow com a criança. E aí eu te pergunto, qual das duas você acha que esperou mais tempo até que a avaliadora retornasse com o segundo Marshmallow? A primeira, que ficou num ambiente mais favorável, ou essa criança aqui, esse menininho, que já levou uma grande rasteira da avaliadora?
Pois é, eles mensuraram esse tipo de variável. E curiosamente, né, como não era algo tão novo assim, mas foi só para constatar, as crianças que estavam no ambiente confiável tiveram um tempo de espera maior. E as crianças que foram desiludidas, ou seja, na primeira tentativa de confiança, elas não conseguiram ter essa recompensa maior, quando nós começamos a fazer o teste do marshmallow, o tempo de espera foi bem menor. E aqui a gente está falando de algo em torno de 4 minutos, para aqueles que não foram bem-sucedidos, né, no primeiro ato de confiança, e para aqueles que conseguiram realmente ter um feedback positivo, né, do ambiente, da examinadora, eles acabaram então esperando mais do que 10 minutos. E aí entra o nosso insight para o mercado de ações. Você já reparou que todos os portais de notícias, eles sempre mostram para a gente algumas esperanças, algumas expectativas, promovem alguns produtos, alguns serviços que tendem a te trazer um enriquecimento muito rápido? E eu tenho certeza absoluta que você conhece ou você mesmo acabou sendo um desses clientes, desses produtos e desses serviços de enriquecimento veloz, não é verdade? E qual que é a porcentagem de pessoas que acabou conseguindo? Próximo de zero. Ou seja, mesmo que não se fale tanto, a grande maioria das pessoas no mercado financeiro que buscam a gratificação imediata acabam perdendo. A gente associa isso um pouquinho com day trade, né? Embora seja um tema um pouquinho mais separado, tem lá sua sobreposição. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês da FGV, que eu fiz um estudo baseado no que eles trouxeram de dados, mostrando realmente que esse movimento especulativo, ele via de regra não dá certo. É muito difícil você fazer parte dessas pessoas que são bem-sucedidas na gratificação imediata. E embora nós tenhamos aquela frase muito conhecida e já milenar, que é o seguinte: o cemitério dos perdedores, ele é silencioso, a gente sabe que a grande maioria dos especuladores acaba fracassando. E se você não conhece alguma pessoa assim, provavelmente você é uma dessas pessoas. E não tem problema nenhum, tá? Eu mesmo já tentei fazer day trade com as ações da Itaúsa e claramente isso não deu certo. Um dia eu dava uma porrada enorme e falava assim: pronto, já achei, minha vida vai ser resolvida em menos de um ano. De repente, o mercado vinha e falou assim: Bruno, seja mais humilde. E me dava uma bela porrada e aí eu entregava todo o lucro. Enfim, a gente sabe que isso daí não funciona. Então, por consequência, o ambiente de investimentos no mercado de ações acaba sendo um ambiente muito ruim, muito desfavorável, como o caso daquele menininho que acabou não tendo sucesso em acreditar na examinadora até trazer todo aquele estoque, né, todo aquele estojo grande de canetinhas coloridas. Então, talvez por causa disso, da gente realmente entender que não é um ambiente muito fácil, e também pelo fato de a gente ter essa questão de sempre ficar brigando, de sempre ser mais custoso, aguardar aquela recompensa futura em troca da abstenção de uma recompensa imediata, isso aí são dois fatores que acabam complicando demais a permanência numa estratégia previdenciária. E isso daí pode ser em vários momentos um gargalo que talvez você ou alguma pessoa conhecida fale assim: a estratégia do Barsi não é para mim. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não consigo com outras coisas, por que eu vou conseguir com ações? E aí eu queria trazer para vocês o grande desfecho de todos esses estudos, desde o original com as suas variáveis e todos os outros que foram acontecendo, mudando ali algumas pequenas premissas para poder entender qual é a correlação, pelo menos do ponto de vista comportamental, dessa tomada de decisão de postergar as nossas recompensas. A capacidade de retardar a satisfação imediata em nome de benefícios futuros é uma habilidade cognitiva adquirível, treinável, que você pode mudar. E acredite, tá? De verdade, 99%, para não falar 100%, de nós nascemos especuladores. Faz parte da nossa genética, da nossa história enquanto ser humano que vivia num ambiente completamente inóspito, em que nós tínhamos que nos preocupar sempre com a nossa sobrevivência. Tô com fome, tenho que comer. Tô com medo, eu tenho que recuar. Tô com frio, eu preciso de calor. Eu preciso de fogo. Assim que funcionava, a gente sempre reagia em relação a tudo aquilo que era estimulado pelo ambiente em cima de nós. Então, ao longo do tempo, a gente foi dependendo cada vez menos dessas gratificações imediatas, se organizando em sociedade, desenvolvendo algumas ferramentas, melhorando a nossa condição de vida, e aí sim o planejamento começou a fazer parte da nossa estrutura enquanto ser humano.
Só que nós temos um cérebro muito antigo, muito primitivo aqui dentro. E ao mesmo tempo nós temos um cérebro muito avançado. E via de regra acaba tendo uma pequena confusão. Então não tem problema se você começou no mercado de ações com um pensamento especulador. Não tem problema se você tem dificuldade em abrir mão de uma grande valorização nesse primeiro momento para que você consiga garantir a maior probabilidade de uma renda no futuro. Não tem. Você consegue treinar. E nesse vídeo aqui, o que a gente tentou trazer? Primeiro, algumas constatações. Nós temos falhas. Não se penalize por você querer tudo para ontem. Não tem problema mesmo. E existe sim uma luz no final do túnel e não é um trem vindo na nossa direção. É efetivamente uma possibilidade de sucesso. Só que para isso você vai precisar de 3 características: foco, disciplina e paciência, que é o que o Jeito Barça de Investir preconiza demais. E aqui no Vida de Acionista também. Se você quiser um pouquinho mais de conteúdo sobre essas questões comportamentais, além de análises ou pequenas interpretações em relação a empresas que são previdenciárias, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é claro, deixa aí também nos comentários pra gente se você gosta desse tipo de temática ou se você prefere que a gente fique abordando mais outras empresas. Combinado? Até o próximo vídeo.